Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Edjânio. Na aula de hoje da disciplina de Estrutura de Comunicação de Dados, nós trataremos do conteúdo de Switching, tá? O conteúdo de Switching aborda aí as principais funções e configurações do equipamento switch de camada 2 modelo OSI, tá? Camada aí de enlace. Vamos lá, tá? Lembrando, pessoal, o que é um switch? Tá? Um switch é um equipamento da camada 2 modelo OSI ou camada de enlace. Tá? E diferentemente do equipamento hub, o switch consegue identificar qual é o endereço de MAC origem, qual é o endereço MAC destino de um determinado dispositivo e consegue assim localizar aquele dispositivo exatamente na porta em que o mesmo está conectado, evitando que existam tantas colisões de rede e que outros dispositivos recebam a mensagem, tá? Que é direcionada apenas para um dispositivo específico, certo? Dessa forma, em um hub nós tínhamos apenas um domínio de colisão, já no switch nós temos N domínios de colisões, tá? Onde cada porta possui um domínio de colisão. Tá? Em um switch de 16 portas, nós temos 16 domínios de colisão. Em um switch de 24 portas, nós temos 24 domínios de colisão. Certo? Em um switch de 48, 48 domínios de colisões. Tá? E como que o switch ele consegue fazer esse reconhecimento do dispositivo correto ao enviar a mensagem? Ele faz isso através de uma tabela interna. Tá? Essa tabela ela é composta via software, tá? E através de alguns protocolos, como por exemplo o ARP, essa tabela vai sendo preenchida, tá? Com os endereços MACs de cada dispositivo referente a cada porta em que aqueles endereços MACs estão associados também, tá? Em cada porta existe um endereço MAC, mas claro, nada impede que uma porta receba mais de um endereço MAC. É o caso aí de, por exemplo, um hub conectado a um switch ou um switch conectado a outro switch. Em uma porta nós teremos aí a representação de vários endereços MACs, uma vez que no outro switch nós teremos diversos dispositivos conectados a ele. Tá? E a tabela de endereço MAC do switch, ela é também chamada de tabela MAC, tá? Em inglês MAC Address Table. Tá? E contém ali endereços físicos das placas de rede de cada uma das estações ou dispositivos conectados ao switch. Tá? Então cada computador tem um endereço MAC específico e aquele endereço MAC é utilizado para identificar aquele dispositivo na rede. Tá? O switch ele cria essa tabela através dos frames de origem que o switch vai recebendo ao longo das comunicações, tá? Entre os dispositivos da rede, certo? Por exemplo, no momento em que dois computadores conectados a um switch trocam informações, tá? O switch armazena os endereços MACs de cada um dos dispositivos, certo? O switch ele não reconhece esses endereços assim que ele é ligado, tá? Nem vai adquirir esses endereços manualmente caso alguém insira, certo? Então existe um protocolo que faz exatamente esse reconhecimento de endereços, tá? Pode ser via ARP, Address Resolution Protocol, tá? Ou pode ser através aí de uma mensagem broadcast, onde o switch encaminha uma mensagem para todos os dispositivos da rede, os dispositivos respondem e o switch armazena aqueles endereços MACs referentes a cada um dos dispositivos, tá? Além de armazenar o endereço MAC, ele também faz a associação do endereço MAC equivalente a cada uma das portas do dispositivo, tá? E o que é o endereço MAC? Nós já vimos aí em aulas anteriores, certo? Mas só relembrando, o endereço MAC é um número de 48 bits ou 6 bytes, tá? E esse número pode representar caracteres de A a F e números de 0 a 9, tá? Onde cada dupla de caractere ou números pode ser ali separada por 2 pontos, traço
ou simplesmente ponto, tá? Os 3 primeiros bytes eles vão identificar o fabricante daquela placa de rede, certo? E os 3 últimos bytes eles vão identificar o próprio dispositivo, tá? Então, dispositivos de um fabricante X terão os 3 primeiros bytes idênticos, tá, em todos os dispositivos, enquanto os 3 últimos bytes irão ali ter uma distinção, porque os 3 últimos vão identificar apenas o dispositivo, tá? Dispositivos comuns, né, como computadores, tá? Dispositivos finais de rede, na verdade, também possuem tabela MAC, tá? No Windows, por exemplo, a gente consegue verificar essa tabela MAC através do comando arp -a, tá? E o dispositivo vai apresentar todos os endereços MAC associados àquele dispositivo, bem como o endereço de IP dos mesmos, tá? Através do protocolo Address Resolution Protocol, ou pela sigla aí ARP, tá? Um exemplo nessa imagem tem uma tabela MAC em um switch Cisco, tá? E o switch ele tem uma função muito importante nas redes, porque ele consegue reduzir a quantidade de colisões existentes naquela rede, tá? Uma vez que o hub tinha apenas um domínio de colisão, e no switch nós temos diversos domínios de colisões, tá? O número de domínios de colisão vai ser igual ao número de portas do switch. Então a mensagem ela não é trafegada entre todas as portas, mas apenas entre a porta de origem e a porta de destino da mensagem, evitando que outras estações recebam a mensagem e consigam ler uma mensagem a qual não era direcionada, tá? Um exemplo aqui, certo? Na esquerda nós temos um domínio de colisão em um hub, nós temos 4 portas e é o único domínio de colisão, tá? Essas 4 portas funcionam diretamente conectadas, onde no caso de uma mensagem enviada da porta 1 para a porta 4, as portas 2 e 3 também receberão a mensagem. Já no switch nós temos N domínios de colisões, certo? E esses domínios de colisões permitem que as portas que não fazem parte de uma comunicação não recebam a mensagem, tá? Tornando a rede mais segura e com desempenho mais elevado, uma vez que a rede não vai ficar inundada e não acontecerão ali as colisões, certo? Em relação ao congestionamento, tá? O hub ele diminuía bastante o desempenho da rede, tá? Uma vez que conforme a rede ia tendo uma taxa mais alta de utilização, mais colisões iriam ocorrer, e quanto maior o número de colisões, menor também será o desempenho da rede, tá? O hub, por exemplo, iria gerar muitas colisões a partir de 35% de utilização da rede, certo? E a partir de 60% a rede já estaria congestionada e possivelmente o tráfego da rede ali seria praticamente impossível, tá? E por que as colisões ocorrem, tá? No tipo de rede Ethernet, onde nós temos o padrão barramento, certo? Onde todos os dispositivos estão conectados via um único cabo, certo? O hub foi adicionado, mas internamente o hub funciona também como um barramento, tá? Como é que funciona a comunicação em uma rede desse tipo, tá? A estação, antes de enviar uma mensagem, ela vai checar o meio de comunicação, analisar se existe alguma mensagem trafegando. Caso não exista, ela vai enviar sua mensagem, certo? O que pode acontecer é que 2 ou mais estações podem ao mesmo tempo analisar o meio de comunicação, analisar o hub no caso. Ao mesmo tempo elas vão perceber que aquele meio de comunicação está livre e vão enviar a mensagem ao mesmo tempo, tá? Quando as mensagens se encontram na rede, no sistema de cabeamento da rede ou no equipamento da rede, no caso o hub, os sinais irão se misturar, tá? E aquela mensagem ficará
incompreensível, tá? E o switch ele resolve exatamente esse problema, certo? Quando duas estações enviam mensagens ao mesmo tempo, tá? E aquelas mensagens são direcionadas a portas diferentes, ou em alguns casos até a mesma porta, o switch não vai gerar ali uma colisão, uma vez que as mensagens não irão se encontrar, visto que nós temos inúmeros barramentos em um switch, tá? E qual é a taxa máxima de colisão aceitável em uma rede? Um máximo de 10%. Tá? A partir de 10% a rede já começa a apresentar ali problemas como lentidão, tá? E mensagens perdidas ou retransmissões necessárias de mensagens. Tá? Quais são as tecnologias de switch que nós possuímos hoje? Nós possuímos 3 tecnologias, tá? Na verdade 4, porque tem uma variação ali do switch control, tá? Mas nós temos especificamente 3, tá? Cut-through, Store and Forward e switches híbridos, tá? Os híbridos trabalham tanto como Cut-through e Store and Forward, certo? Cut-through. Esse tipo de switch é uma tecnologia que visa a máxima performance de transmissão de rede, tá? Quando uma mensagem chega ao switch, o switch analisa os 6 primeiros bytes da mensagem que identificam o endereço MAC de destino e rapidamente encaminha essa mensagem para a porta de destino, certo? Não analisando mais nenhum dado de informação ali da mensagem, ou no caso do frame, se tratando de Ethernet, tá? Isso tem alguns pontos negativos, embora o desempenho ele seja ali necessário. O ponto negativo é que uma mensagem com erro ela vai acabar sendo encaminhada, tá? Por exemplo, o principal protocolo de verificação de erro, que é o CRC, tá? Que é o método de redundância por verificação cíclica, tá? Onde um bit extra é enviado exatamente após aquela mensagem, no final da mensagem, na comparação de uma mensagem com aquele bit redundante, pode ser que a mensagem não bata com o bit e aí a mensagem ela não chegou íntegra, tá? No momento do envio da mensagem é gerado esse CRC daquela mensagem, a mensagem é encaminhada, o CRC é encaminhado no destino, a novamente uma comparação. Compara-se a mensagem com o CRC. Se gerar um valor diferente, significa que a mensagem ela teve ali alguma perda de dados, certo? Houve perca de integridade da mensagem, então a mensagem vai ser retransmitida, tá? No switch Cut-through não há essa verificação, porque o switch analisa apenas os 6 primeiros bytes. Mas há um switch que ele consegue fazer isso. O nome desse switch, o tipo do switch na verdade é Fragment Free, tá? E esse switch ele realiza a leitura não apenas de 6 bytes, mas de 64 bytes, analisando também assim o CRC daquela mensagem, verificando se aquela mensagem está íntegra, se ela no caso não sofreu alguma alteração ou perca de dados desde o momento em que foi enviada até o momento em que foi recebida, certo? Já o switch Store and Forward, ele analisa toda a mensagem, tá? Analisando toda a mensagem, ele consegue ali verificar se a mensagem ela se apresenta íntegra, se não tem algum erro de CRC naquela mensagem, tá? E se existir algum erro presente, tá? Ou alguma informação que comprove a quebra de integridade da mensagem, o switch imediatamente irá descartar aquela mensagem, tá? Descartar o frame, né? Em redes Ethernet, em redes locais, nós chamamos uma mensagem de frame, tá? Certo? E quando esse frame ele é descartado por algum erro, por alguma incompatibilidade com o CRC, o switch ele fica ali responsável por retransmitir, na verdade as estações, né, elas ficarão responsáveis por transmitir aquela mensagem, certo? Existem ainda os switches multicamadas, certo? O switch padrão ele trabalha apenas na camada 2 do modelo OSI, que é a camada de enlace. Essa camada consegue analisar endereços MACs, certo? Ou protocolo ARP, ou método CRC
de verificação por redundância cíclica, tá? Mas ele não consegue verificar endereços de IPs, não consegue identificar protocolos da camada de transporte, tá? Porque ele é um switch de camada 2. Já o switch de camada 3, tá, do modelo OSI, que é a camada de rede, ele consegue identificar não apenas endereço MAC, mas também endereços de IPs, tá, permitindo ali que esse switch trabalhe na camada de rede, camada ali onde trabalham também os roteadores, certo? Existem switches que conseguem, inclusive, atingir a camada 4, né, que é a camada de transporte, analisando protocolos da camada de transporte, como o TCP, o Transfer Control Protocol e o DP Unity Datagram Protocol, tá? São protocolos ali que definem métodos de transporte das mensagens. TCP, método com verificação de recebimento de mensagem. O DP, método apenas de encaminhamento sem verificação de recebimento, tá? E os switches multicamadas possuem diversas funções. Execução de Network Address Translations, que é a tradução de endereços de IPs privados para endereços de IPs públicos. Os switches conseguem balancear a carga de tráfego entre servidores e firewalls da rede, tá? O switch consegue trabalhar com o Dynamic Host Configuration Protocol, que é o DHCP responsável por configurar automaticamente os endereços de IPs e configuração de rede dos dispositivos. Esse tipo de switch possibilita também a execução de serviços de qualidade de serviço, ou QoS, tá? São serviços que priorizam tráfegos, tá, críticos da rede, certo? Por exemplo, vamos imaginar uma mensagem referente a um e-mail, uma mensagem referente a um vídeo em tempo real. O switch vai dar preferência à mensagem de tempo real, porque aquela mensagem necessita de uma prioridade maior e de uma execução em tempo real, tá? Os switches ainda multicamadas permitem a implementação de VLANs, que são as Virtuais Area Network, tá? São as redes de área local virtuais, tá? E é isso. Qualquer dúvida, fala com o professor. Bons estudos. Aqui estão as referências. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.